tema maior dessa escola de verão, karma e regeneração. Lições para o momento atual. É comum para mim, quando eu vou fazer um trabalho, uma exposição de um tema, fazer algumas interrogações, algumas perguntas para aprofundar no conhecimento desse tema que será abordado. Então, pegando esse tema maior, karma e regeneração, nós já visualizamos ali uma pergunta também. Podemos visualizar essa pergunta. Temos, então, karma e regeneração, que é a sabedoria divina, é o conhecimento da sabedoria das idades, da teosofia. E podemos perguntar, como esse conhecimento, essa sabedoria divina, ela pode nos ajudar a compreender as lições do momento atual que nós vivemos, da pandemia. Então, chegamos ao meu título, Vivências, o despertar pós-pandemia. Outras perguntas. Estamos realmente num despertar? Estamos realmente numa pós-pandemia? Nesse momento agora, das nossas vivências, nós temos mais incertezas do que certezas. Isso é a nossa realidade. No ano passado, eu escolhi esse título. Eu estava com uma expectativa de que a questão da pandemia estava chegando ao final e que logo poderíamos voltar às nossas atividades, alcançando em breve a normalidade, como era antes. Muito positiva e esperançosa de que isso se realizasse imediatamente. Na época da vacina também foi parecido. Nós vivemos um período de isolamento, um período de grande aflição, e tínhamos a esperança de que a cura viesse rapidamente. Ou o processo que levaria à cura, ou o processo que levaria ao controle do Covid. Então, assim que a vacina chegou no Brasil, eu também fiquei muito esperançosa e quis logo me vacinar. Tive que aguardar ainda a fila e ficava naquela expectativa, porque não só eu, mas vocês também devem ter acompanhado isso. Infelizmente, muitas pessoas não conseguiram nem sequer tomar a vacina. Às vésperas da vacina, eu vi amigos meus, jovens, foram contaminados e foram hospitalizados. E, infelizmente, partiram de sua experiência física. A minha dúvida também era em relação a isso. Mas depois que veio a vacina, tomei a vacina e me senti mais tranquila, achando que o problema estaria solucionado. Porque nós fomos doutrinados desde muito cedo, gerações e gerações anteriores a nós, que a nossa vida precisa ter prazo, precisa ter uma conclusão, precisamos de certezas. Nós precisamos de tudo organizado e certo, de que amanhã será exatamente como foi ontem, como está sendo hoje. Nós temos essa tendência, mas o problema do Covid, a pandemia, nos trouxe a lição da incerteza de nossas vidas efêmeras. Porque por mais que nós saibamos que vamos deixar em algum momento essa existência corpórea, nós temos a impressão que isso está muito longe, muito distante. Mas com o Covid e a pandemia, essa impressão mudou. Então, somos convocados a olhar agora para a nossa vida, a entender que a nossa vida é uma grande oportunidade. E isso não é uma novidade, na verdade. Mestres de sabedoria, pessoas que alcançaram uma clara percepção, eles também enxergaram isso e deixaram de se focar na superficialidade e passaram a olhar para aquilo que é essencial, aquilo que não é perecível.
e transmitiram esse conhecimento, para que outras pessoas também pudessem, por si mesmas, alcançar essa percepção a partir do compartilhamento desses ensinamentos. Bom, então, a pandemia é um convite para que essas reflexões mais profundas sejam despertadas em cada um de nós. Vivemos uma situação de despertar e adormecer. Despertamos e adormecemos várias vezes em nossa vida. Temos momentos de lucidez e momentos em que há uma confusão. E essa confusão, ela transborda o nosso mundo interior e acaba sendo transferida para o mundo exterior. Até algum tempo atrás, nós vivemos o distanciamento ao extremo, com o isolamento em casa, a quarentena. Muitas famílias vivenciaram isso e tiveram tempo também para cuidar da sua própria casa, cuidar daquilo que está à sua volta imediatamente. Então, organizamos nossas gavetas, aquilo que não servia mais, talvez tenhamos descartado e comprado outras coisas mais úteis, um livro, talvez, aquilo que necessitava, e assim fomos observando a nossa relação dia a dia com os nossos familiares. Otávio também chamou atenção para a questão da mãe e do pai. Eu também vou chamar com um exemplozinho que eu vou trazer aqui, que talvez muitos de nós tenham experimentado isso em suas vivências no período de isolamento. Como uma criança, às vezes, a sua mãe e o seu pai está ali falando com você. Filho, filha, arruma o seu quarto. Está uma bagunça isso. Arruma isso. E a criança, talvez, porque tem a certeza de que sua mãe e seu pai estão ali para ajudá-lo, para organizar a sua bagunça no quarto, talvez não tenha dado muita importância para isso. E tenha postergado arrumar o seu quarto. E a mãe e o pai foi avisando cada vez que via o quarto bagunçado. Filha, filho, arruma o seu quarto. E essa criança crescendo se transformou num adolescente. E a mãe e o pai continuam chamando a atenção para que arrume o seu quarto. Mas o fato de ser alguém falando, apontando, talvez não seja o suficiente para boa parte das pessoas. Então, é necessário uma vivência, uma experiência própria para compreender a necessidade daquele chamamento. Arrume o quarto, arrume a sua casa. Até chegar um momento tal em que a mãe e o pai, como uma lição, chega para o filho ou a filha e fala: não dá mais. Você tem que ser responsável pelo seu quarto, pela sua casa. Então, vai experimentar isso. Vá, pode ir. Então, assim, o jovem tem que encontrar a sua própria casa, encontrar o seu próprio quarto, organizar as suas coisas. Dessa maneira, nós podemos levar isso também para o nosso âmbito maior da nossa vida externa que está à nossa volta. A nossa mãe, a natureza, nos sacudiu nesse momento. Ela está dizendo o tempo inteiro: a casa está uma bagunça, uma sujeira, olha só o que vocês estão fazendo. Vocês colocaram tudo fora do lugar. Vamos lá, arrumem a casa, senão vocês vão ter que sair daqui. A natureza está nos chamando a atenção para isso. Nós, como humanidade, eu falo como humanidade, agimos nesse mundo sem prestar atenção de que esse mundo é a nossa casa temporária. Esse planeta é a nossa casa temporária. Um momento nós vamos ter que sair. Mas vamos ficar assim, bagunçados? Ah, muito bem, não temos mais essa casa, vamos bagunçar outro planeta? Outra morada? Então chegamos a um ponto em que também foi falado antes,
o Otávio falou antes na sua exposição, brilhante exposição, de que o mundo externo é o reflexo do mundo interior. Se o mundo interior está uma bagunça, ou seja, se aquilo que é essencial não é visto como essencial, se o supérfluo é perseguido por desejo de acúmulo, aquisição, todos os excessos, está uma bagunça. E essa bagunça vai ser refletida no mundo exterior. Não há outra maneira. É preciso, então, fazer uma limpeza interior. É preciso fazer um trabalho de autoconhecimento. Isso fica muito mais fácil quando nós ouvimos aqueles que têm algo a nos dizer, como uma sabedoria divina, que foi o resultado da observação daqueles seres que vieram antes de nós, que são as nossas mães e nossos pais, nossos antepassados. Eles estão trazendo esse conhecimento para que a gente possa enxergar um caminho mais saudável de viver, de experimentar as nossas vivências. Então, eu trago aqui também uma mensagem de uma grande mãe, Radha Burnier, que fala sobre a regeneração. Ela diz o seguinte: a sociedade teosófica existe para ajudar a regeneração das pessoas, o que implica em compreensão da profunda harmonia e unidade subjacentes na existência e no significado da vida. Precisamos respeitar a vida de todos os seres. Nós também somos natureza. O problema do Covid é o resultado de uma zoonose, de algo que fugiu ao controle por causa do impacto ambiental. Quanto mais desastres teremos que ter para despertar? O que mais será preciso? Será que não é o bastante? Novamente, eu falo aqui como humanidade. Não é uma questão apenas individual, como foi falado antes, mas é algo coletivo também. Mas nós não estamos apartados da coletividade. Se nós achamos que simplesmente por não estarmos ali diretamente poluindo, desmatando, destruindo, nós não temos nenhuma ligação com isso, ledo engano. A nossa ausência de ação também vai levar a karma. Então, é necessário sim arrumar a casa. É necessário sim olhar para todas essas questões e observar todas elas com detalhes e agir de maneira correspondente. Uma reta ação que depende de uma reta percepção. As coisas estão entrelaçadas. Trago também uma mensagem de uma outra grande mãe, Helena Petrovna Blavatsky, A Escada de Ouro. Ela diz o seguinte, em sua introdução: quem não retira a sujeira com a qual a fonte de sua inspiração pode ter sido contaminada por um inimigo, não ama sua fonte de inspiração, nem honra a si mesmo. Quem não defende os perseguidos e os indefesos, quem não compartilha a sua comida com os famintos, nem tira água do seu poço para os que têm sede, este nasceu demasiado cedo sob forma humana. Observe a verdade diante de você. Quanto tempo se passa, quanto tempo se passou, e ainda questões tão básicas, essenciais, precisam ser apontadas para que as pessoas possam despertar do seu sono, para que nós possamos realmente enxergar o propósito maior da nossa vida, da nossa existência, que é a realização do nosso ser. Então, precisamos mudar de atitude, mudar de direção. A Escada de Ouro, de Helena Petrovna Blavatsky, ensinamento de grande valor, pode também nos ajudar a compreender as lições desse momento atual.
Vou falar, então, os degraus da escada. Vida limpa, mente aberta, coração puro, intelecto ardente, clara percepção espiritual, afeto fraternal para com seu condiscípulo, presteza para dar e receber conselho e instrução, leal senso de dever para com o instrutor, corajoso suportar das injustiças pessoais, destemida declaração de princípios, valente defesa daqueles que são injustamente atacados, mira constante no ideal de perfeição humana. Esta é a escada de ouro, cujos degraus pode o aspirante galgar até o templo da sabedoria divina. O primeiro degrau da escada de Helena Petrovna Blavatsky, nesse ensinamento, é vida limpa. A vida limpa requer um olhar para aquilo que está nos afetando internamente. Precisamos, de tempos em tempos, fazer essa faxina interna. Precisamos olhar para dentro e ver o que está começando a nublar a nossa visão, a nossa percepção. Em momentos como esse, é comum as pessoas sentirem medo, porque existem muitas incertezas. Mais incertezas do que certezas. Então, o medo, ele começa a se tornar um grande monstro. E dele vem toda sorte de ações destrutivas que não vão auxiliar em nada. Então, precisamos fazer esse trabalho de limpeza interior, que quer dizer isso. Não vamos deixar que essas coisas se grudem no nosso ser, impedindo que ele transmita a sua luz espontânea, a sua luz que é a sua própria condição real. O segundo degrau da escada é mente aberta. A mente aberta significa também que é necessário ouvir, é necessário estar atento, é necessário acompanhar todas as movimentações. Esse momento vale ouro também para o aprendizado espiritual. Se nós soubermos compreender as lições que a vida está nos dando, a nossa vivência será enriquecida e poderemos, assim, sair dessa situação com um grande aprendizado espiritual. O coração puro, que é a chave para a compreensão. É claro que nós vivemos numa sociedade onde as pessoas têm pensamentos diferentes, têm posicionamentos diferentes. É assim mesmo. Isso não é uma novidade. Sempre foi assim. Mas, em períodos como esse que nós vivemos, de grandes incertezas, mais ainda devemos nos esforçar para compreender os outros. Essa compreensão, ela vai além do meramente julgar a aparência das coisas e das pessoas. É preciso investigar mesmo, mas para você fazer esse trabalho, é necessário que haja um amor por tudo aquilo que é vivo, por tudo aquilo que existe. É necessário estar no coração de todas as coisas. A gente só alcança o coração dos outros quando nós o compreendemos ou nos esforçamos para compreender. Não é simplesmente negar, excluir, banir, porque isso aí vai te levar também a uma condição kármica. E você vai ser afetado por essa negação, por essa exclusão. Intelecto ardente. Tá? Então, o intelecto
ele é inspirado na compaixão. Quando temos compaixão pelos outros, nós temos uma inteligência que consegue discernir entre o real e o irreal. Essa é a grande chave também de transformação do karma. Não simplesmente nos atermos a uma fé cega, que apenas justifica uma situação. Mas não, nós podemos transformar o karma se continuarmos na nossa investigação, olhando com profundidade. Clara percepção espiritual é o que alcançamos com essa atitude, porque ela vai além de uma mente que apenas está julgando, está comparando. Ela tem uma clara percepção espiritual, significa que você não está baseado apenas naquilo que é visível naquele momento. Às vezes, pode ser uma palavra errada que alguém deu, mas no seu coração, aquela pessoa, ela não se define por aquela palavra apenas. Você pode alcançar o coração das pessoas quando esses degraus, eles estão em desenvolvimento em cada um de nós. Afeto fraternal para com seu co-discípulo. Nós também podemos, nesse momento da pandemia, desenvolver esse afeto, porque não sabemos como vai ser o amanhã. Como é importante agora você ter essa visão clara. Em qualquer momento, nós não tínhamos essa visão, mas talvez a gente tenha esquecido. Mas a pandemia sempre nos chama atenção para isso. Como as coisas são impermanentes e é preciso você aproveitar a oportunidade da sua vida agora, que é a sua experiência, que é o seu aprendizado kármico, a sua reencarnação. Presteza para dar e receber conselho e instrução. Está ligado à capacidade de ouvir, de escutar com atenção. E essa instrução está relacionado ao conhecimento que nós nos debruçamos, que é a teosofia e a própria vida. Se declara também no próximo degrau, leal senso de dever para com o instrutor. O instrutor, aqui, ele não é simplesmente uma individualidade, mas ele é uma sabedoria divina, a teosofia e de outras tradições, que se apresenta aqui como um instrutor, como alguém que, como uma mãe e um pai, está dizendo: arrume o seu quarto, arrume a sua casa. Corajoso suportar das injustiças pessoais. O 10º degrau da escada de ouro. Ele diz isso, que por mais que você seja incompreendido, você é fiel a si mesmo. Você continua com o propósito da realização. Você continua ligado ao seu ser interior e você não abandona essa sua meta, essa meta maior da sua existência. Destemida declaração de princípios. Aqui, da mesma maneira que nós compreendemos as diferenças e entendemos que o mundo não deve excluir ninguém, porque a pessoa é diferente, pensa diferente, a multiplicidade ela é necessária, a vida e a natureza é assim, nós também precisamos declarar os nossos princípios, os nossos valores, porque assim essa chama ela vai também acendendo outros que talvez estivessem se sentindo enfraquecidos porque se sentiam solitários, mas ninguém está solitário. Mas é preciso declarar.
valente defesa daqueles que são injustamente atacados. Esse princípio também vale para as pessoas que estão em situação de grande dificuldade e que não podem se defender porque não estão presentes. Mira constante no ideal de perfeição humana. Esse é o grande propósito. Por mais que seja escura a noite, por mais que seja difícil o momento que vivemos, não devemos nunca esquecer do nosso propósito maior, que é a perfeição humana, que é a realização do nosso ser. Assim, a escada de ouro, ela é realmente preciosa para a compreensão das lições nesse momento tão difícil que estamos vivendo. E pelas incertezas, ainda não sabemos exatamente qual vai ser o desenrolar dessa situação. Mas nós temos uma responsabilidade com aqueles que virão depois de nós. E agora estamos sendo sacudidos. Ainda é uma grande possibilidade, ainda dá tempo de mudar de direção. Estamos sendo sacudidos para despertarmos e compreendermos, então, que existe um propósito maior, que existe uma meta de realização e de perfeição humana. O 14º degrau da escada de ouro. Esta é a escada de ouro, cujos degraus pode o aspirante galgar até o templo da sabedoria divina. Helena Petrovna Blavatsky nos traz essa joia de ensinamento. Eu trouxe essa escada de ouro porque no meu coração eu sinto que deve ser colocada em prática todos os dias, na nossa vida, na nossa vivência com outras pessoas, familiares. E assim, a gente precisa fazer um trabalho diário de limpeza para que não nos agarremos a nada. Nem só ao prazer as pessoas se agarram. Às vezes nós nos agarramos a um sofrimento, a uma dor, a um ressentimento que tivemos em algum momento de nossas vidas. E isso também vai poluindo o nosso ser interior e vai ser refletido também à nossa volta. De alguma forma vai ser refletido. Então, todos os degraus da escada de ouro, eles servem para nos auxiliar nesse trabalho de autoconhecimento e de despertar nesse momento tão difícil que estamos vivenciando. Aprender com essas lições é a chave da realização. Isso tudo requer um aprendizado. Observando, então, o que eu falei lá no início, sobre a criança que se transformou num jovem e que estaria precisando arrumar o seu quarto, temos muito aprendizado aqui, nesse momento da pandemia. Um deles, vou citar 3, é o respeito ao trabalho. Respeitar o trabalho das pessoas. Respeitar o trabalho de todos aqueles que colocaram em risco a sua vida para salvar a vida de outros. A comunidade médica, que esteve de frente com a questão da pandemia, do Covid. Respeitar o trabalho das pessoas. Sim? Alguém falou? Está acabando, né? Tá acabando. E a responsabilidade. A responsabilidade é que cada um de nós deve ser responsável pelo seu quarto, pela organização do seu mundo interior e realmente dar valor àquilo que é valor, né? Aquilo que está ligado à essência do nosso ser. E a purificação é uma grande oportunidade de purificarmos também. Fazer esse trabalho todo indicam os primeiros degraus da escada de ouro e os outros que virão também ao passo do desenvolvimento interno. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, acho que estou chegando ao final, então, dessa exposição. Agradeço, então, a oportunidade. Namastê.